Graça e paz, irmãos. Nós vamos continuar a nossa exposição na carta de Paulo aos Efésios, agora no capítulo 3, dos versos de 1 a 13. Epístola de Paulo aos Efésios. Capítulo 3, versos de 1 a 13. Diz assim o texto sagrado. O tema deste sermão é o grande mistério de Deus. O grande mistério de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Deus poderoso, neste momento e em nome de Jesus, nós pedimos, clamamos, suplicamos a graça, a iluminação, a direção e a condução do Teu Santo Espírito para a exposição da Tua Palavra. Fale conosco através do Teu servo, ó Deus, a começar em mim. Nos torne sensíveis e abertos à Tua Palavra, a ouvir, entender e guardar, mas também, ó Deus, a colocar em prática as verdades, ó Deus, aqui escritas e lidas, ó Deus, diante da Tua congregação. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para a edificação da Tua igreja, os Teus salvos, eleitos, escolhidos antes da fundação do mundo. Aqui, ó Deus, presente neste momento, ouvindo a Tua palavra, ó Deus. Nos ajude a expor o texto sagrado, ó Deus, e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Uma das mais belas passagens das Escrituras Sagradas é o chamado de Deus ao patriarca Abraão. Ele chama o seu servo e lhe faz inúmeras promessas registradas em Gênesis capítulo 12. Ele estabelece com Abraão uma aliança e, dentre tantas promessas que Deus faz a Abraão, ele diz que Abraão seria abençoado, que a sua descendência receberia aquela terra na qual ele estava, a terra de Canaã. Só que Deus faz uma promessa em especial que vai exceder os limites étnicos de Israel. Em Gênesis 12, o Senhor promete a Abraão e dá uma ordem a Abraão dizendo: Abraão, sê tu uma bênção.
E ele diz ainda: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E ele diz uma promessa que agora se estende a nós. Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois que o Senhor confirma a fé de Abraão, ele faz uma confirmação exigindo de Abraão que entregasse como sacrifício o seu próprio filho, o filho da promessa, o seu filho Isaque. E Abraão, ele não hesitou em oferecê-lo como obediência ao Senhor. E Deus então, em dado momento, quando ele estava prestes para sacrificar o seu filho, Deus o impede e confirma as seguintes promessas a Abraão: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, e nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Nós começamos essa liturgia, se você se lembrar, com um salmo. E esse salmo, o Salmo 117, é um convite para que todas as nações, os gentios, todos os povos, louvem, exaltem, glorifiquem o nome do Senhor, para que se cumpram as promessas que Deus fez a Abraão, de que nele fosse benditas todas as famílias da terra, todas as nações. Aqui ele amplia famílias para as nações. Nela, na sua descendência, serão abençoadas todas as nações da terra. E agora nós que não somos descendentes direto da linhagem étnica de Abraão, nós que não somos judeus, nós que não pertencemos ao povo de Israel, nem por isso deixamos de participar dessas promessas do Senhor, porque a palavra do Senhor se cumpriu por meio do seu descendente Abraão, a saber, o Cristo de Deus. Por meio do descendente étnico de Abraão, o Cristo, Deus abençoou todas as famílias da terra, porque todas as nações onde Cristo é pregado, eles agora fazem parte dessa promessa. Agora eles estão debaixo dessa promessa e são benditas as nações que ouvem e escutam a respeito de Cristo, ou do Cristo redivivo, o descendente de Abraão, por meio do qual Deus abençoaria todas as nações da terra. E agora fica mais claro entendermos essa promessa à luz do que Paulo escreve quando ele vai se dirigir aos Gálatas, dizendo: pois todos vós, e ele se dirige aos gentios, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Nós também, não apenas o povo de Israel, mas nós também somos filhos de Deus, desde que você creia, desde que você deposite de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, a sua fé em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então nós entendemos que se somos crentes, isto é, se temos a nossa fé em Cristo, somos filhos de Deus. E se uma vez somos filhos de Deus, se sois de Cristo, também somos descendentes de Abraão, por meio da fé em Cristo Jesus.
E é isso que está se cumprindo. Em ti, Abraão, serão abençoadas ou benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Significa que por meio da fé, você também é um descendente de Abraão. Por meio da fé em Cristo Jesus. E por meio da fé, você também é um herdeiro das promessas de Deus. E você pode receber as promessas de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. E é sobre esse mistério que Paulo vai tratar aqui no início do capítulo 3, na primeira parte do capítulo 3. Na segunda parte ele vai fazer uma segunda oração que é belíssima, belíssima essa oração que Paulo faz no capítulo 3, na carta aos Efésios. Mas nessa primeira parte ele vai tratar a respeito deste mistério, até então não revelado, mas que a partir de Cristo e da instauração, da inauguração do reino de Deus na terra e do ministério que os apóstolos receberam de pregar o evangelho a toda criatura, esse mistério então vai ser revelado, que não vai pertencer mais apenas àqueles descendentes diretos de Abraão, ao povo de Deus e herdeiros da promessa, mas todos quantos creem no nome de Cristo Jesus. É sobre este mistério que Paulo vai tratar dos versos de 1 a 13. O mistério é que a obra de Deus por meio de Cristo pode alcançar todo aquele que crê. O evangelho então pode transformar e fazer gentios, aqueles que não são descendentes diretos de Abraão, também herdeiros, co-herdeiros das promessas e membros do mesmo corpo de Cristo Jesus. No domingo passado, nós vimos que não pode haver divisão no corpo de Cristo, que os judeus não são melhores que os gentios lá na igreja de Éfeso, e que os gentios não são menos dignos que os judeus, porque uma vez que eles estavam longe, eles foram aproximados pelo sangue de Cristo, e esse sangue de Cristo é a nossa paz, é o que nos une, e por meio dele, Deus fez a paz, porque ele derrubou aquela parede da separação. Deu até um brado de glória ali, amém, irmã? Por meio de Cristo, quebrou a separação que havia entre judeus e gentios, e não há mais essa barreira, porque Cristo quebrou essa barreira por meio da paz que ele fez entre judeus e gentios, porque ambos precisam dele para salvar-se. E é isso que tratamos no capítulo 2, tratamos na pregação passada, e por meio da obra de Cristo, do evangelho da salvação, do evangelho da paz, Cristo derrubou essa parede que se chamava inimizade, contenda, que surge no meio da igreja e só pode ser combatido à luz da verdade do evangelho de Cristo, e a luz da verdade do evangelho de Cristo trata sobre perdão, vida, transformação, reconciliação, e é somente por meio da obra do evangelho de Cristo que ocorre o verdadeiro perdão e a transformação na vida das pessoas. Eu não posso transformar as pessoas, por mais que eu tenha um bom poder de persuasão, eu não posso. É somente a obra de Cristo que transforma, que quebra barreiras, que tira os paradigmas que fazemos a respeito de outras pessoas, que nos faz sermos conscientes do pecado que cometemos contra o nosso próximo, nos induz e nos leva e nos conduz a pedir perdão para o nosso próximo. Por isso que, se o poder do evangelho não agir poderosamente, quebrando a barreira da inimizade, nós nada podemos fazer. Por isso vai além do nosso alcance, e é uma luta, é as trevas lutando contra o bem lutando contra o mal, as trevas contra a luz. Por isso que a inimizade, quando se levanta no meio da igreja, deve ser combatida de joelho no chão, por meio da oração, porque o objetivo disso tudo é o inimigo querendo tirar o foco da igreja. E nós vamos ver qual que é o foco da igreja aqui. Qual que é o foco, qual é o objetivo principal da igreja? Qual que é o alvo da igreja e o caminho pelo qual a igreja deve seguir? E se essa barreira da inimizade, uma vez foi derrubada por meio da obra de Cristo, nos tornando, segundo a linguagem da própria carta de Paulo aos Efésios,
concidadão dos santos e pertencentes a uma única família, a família de Deus, agora nós precisamos focar no nosso objetivo enquanto igreja. Qual é o nosso objetivo enquanto igreja? É o objetivo que Paulo vai traçar aqui quanto ao ministério que Deus o designou: pregar o Evangelho. Está disposto a pagar o preço que fosse para propagar esse mistério aonde quer que Deus o enviasse. Esse é o objetivo da igreja. Não é o objetivo principal da igreja, é a glória de Deus é o objetivo principal da igreja. Mas através do ministério da evangelização, através da obra da proclamação do Evangelho, da obra missionária, o nome de Deus é glorificado, pessoas são alcançadas, vidas são transformadas, o reino de Deus cresce, o nome de Deus é glorificado. Então a obra missionária, a evangelização, a conversão dos eleitos de Deus é o meio pelo qual a igreja glorifica o seu Salvador e Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E quanto a nós, nos perguntamos: o quanto estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho de Cristo? Quanto nós precisamos nos despir dos nossos estereótipos eclesiásticos para entendermos que Cristo veio para todos? Quebrar os paradigmas que às vezes nós construímos na nossa mente. Sabe aqueles paradigmas que nós construímos? Não, eu não vou pregar para uma prostituta. Eu não vou pregar para alguém que na minha mente eu acho que é indigno de Cristo. Porque nós criamos às vezes alguns estereótipos eclesiásticos e achamos: olha, aquela pessoa aquela não, Deus não escolheu salvar aquela. Mas já leram os evangelhos? Já olharam para Cristo? Por onde Cristo andou? Já olharam a obra que Cristo fez? Por quem Cristo agiu poderosamente? Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vimos que as Escrituras alcançaram prostitutas, publicanos que eram odiados pelos judeus, eram a escória da sociedade. Mendigos, aleijados, cegos, surdos, endemoniados, todo tipo de pecadores, que eram marginalizados da sociedade dos tempos de Jesus. Mas Jesus disse: olha, foi para estes que eu vim. Foi justamente para estes. Jesus quebra paradigmas. O judeu não poderia andar na cidade de Samaria. Ele disse: olha, nós vamos para Samaria. E ele sentou ao lado de uma mulher samaritana no poço e se revelou àquela mulher samaritana e disse o que ela estava fazendo e que ela precisava mudar de vida, e que disse: olha, haverá um tempo em que o Pai procurará os verdadeiros adoradores, não é neste lugar e nem no outro, mas os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Cristo veio quebrar esses estereótipos, esses paradigmas que nós construímos em nossas mentes. E às vezes nós somos tomados desse neofarisaísmo que construímos em nossas mentes e achamos que Cristo é capaz de alcançar apenas alguns que julgamos serem mais dignos ou menos dignos do Senhor Jesus. E caímos num grande erro de entendermos que a salvação é por mérito e não é, que a salvação é graça. E Deus manifesta a sua graça a quem Ele quer. O seu papel é pregar. Pregue, insta, quer seja oportuno, quer não, com toda autoridade ou ousadia, conforme nós veremos aqui. E é Deus quem faz a obra. É Deus quem faz a obra. Isso é um mistério que agora é revelado e que Paulo recebe esse mistério com muito carinho. O mistério que se tornou o seu ministério. E agora nós vamos aprender que o mistério da salvação em Cristo é que o Evangelho pode alcançar todo tipo de pessoa. Por isso, precisamos nos dispor a pregar e sofrer pela causa de Cristo. E a primeira verdade que eu quero que você guarde em seu coração é que o mistério revelado é que por meio do Evangelho todos os que creem podem tornar-se membros do corpo de Cristo e participante de suas promessas. Quem não gostaria aqui de participar ou de ser
participante das promessas de Deus para o seu povo? Quem não gostaria de ser aqui um herdeiro das promessas que Deus fez a Abraão? De ser uma das famílias que seriam abençoadas, benditas, através da vida e da descendência de Abraão? É óbvio que nós queremos, e nós podemos, por meio deste mistério, a qual Paulo vai tratar aqui. Ele começa o capítulo 3 mostrando a sua condição, a condição na qual ele estava quando escreveu essa carta, por volta de 61 a 62 depois de Cristo. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Vejam, havia na igreja de Éfeso judeus e gentios, mas ele vai direcionar agora especificamente aos gentios e diz: por amor de vocês, por esta causa, eu sou prisioneiro de Cristo. Então nós entendemos que ele estava preso em Roma. Ele estava preso em Roma, e o motivo da prisão de Paulo é descrito aqui: por amor de vós, gentios, porque ele estava pregando a palavra de Deus. Isso começou a incomodar o Império Romano. Nero não estava nem um pouco satisfeito com as pregações do apóstolo Paulo. Nero não estava nem um pouco satisfeito com o crescimento exponencial do Evangelho de Jesus Cristo. Ele achou que talvez prendendo o apóstolo Paulo ele pudesse conter esse crescimento da obra da evangelização, mas não pôde. Ninguém pode conter a obra de Deus, ninguém é capaz de conter a obra de Deus. Mas Paulo diz aqui: por vossa causa, por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo. Ele não fala como se estivesse lamentando por estar preso. Você não vê tristeza aqui nas palavras de Paulo. Ele não está lá cabisbaixo na prisão, choramingando, entristecido por estar preso. Ele fala com convicção de que ele está sofrendo, mas está sofrendo porque ele tem amor por Cristo Jesus, e ele sabe que ele está sofrendo por causa da sua obra, do seu ministério entre os gentios. Eu estou sofrendo como prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada a vós outros. A dispensação é uma palavra um tanto quanto estranha para o nosso vocabulário, mas ela simplesmente significa a administração. Então, se é que tendes ouvido a respeito da administração da graça de Deus que foi confiada para vós outros, foi confiada a mim para vós outros. Ou seja, ele está falando a respeito do seu ministério, da sua vocação, o seu chamado. E nós sabemos como foi o chamado de Paulo. Sabemos quem era Paulo, Saulo de Tarso, o que ele fazia, como ele perseguia a igreja de Cristo. E depois daquela visão, aquela revelação na qual o próprio Cristo aparece questionando, por que ele estava perseguindo, ele então tem a sua vida transformada, e de perseguidor ele passa a ser um proclamador do Evangelho, e agora perseguido por causa do reino de Deus. Não é verdade? É isso que aconteceu. E isso ele entende que foi um chamado de Deus, mas ele percebe isso como uma graça, a administração da graça que foi confiada a Paulo para os gentios. Ele entende que o seu chamado era específico. A princípio ele veio, começou a pregar entre os judeus, mas depois o foco dele foi para os gentios. Ele saiu com o propósito de evangelizar os gentios. Ele vai e evangeliza e edifica e constrói ali igrejas e organiza igrejas entre os gentios e leva a salvação aos gentios. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ele conheceu esse mistério. O mistério, até então, meus irmãos, parece ser algo escondido, mas nós vamos ver que é algo muito simples, muito simples. Mistério para nós soa como algo escondido, exclusivo, talvez um segredo ainda não revelado, mas o significado dessa palavra mysterion no grego é um segredo que já fora revelado. E ele vai revelar aqui, lá no versículo 6, ele vai dizer
Que mistério é esse? Segundo a revelação, ele tem então uma revelação, uma visão. Ele recebe cartas justamente para perseguir a igreja. Ele recebe ali uma carta como se fosse uma autorização, né, para perseguir a igreja. Só que a caminho de Damasco ele tem uma visão. E nessa visão Cristo o interpela e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E então fica cego por 3 dias, ele não comeu nem bebeu. E Ananias é chamado para orar por ele, ele recobra a visão. E aqui nós temos, meus irmãos, o propósito que Deus designou por meio, revelado a Ananias o propósito, porque Ananias fica: Senhor, ele fica receoso: Senhor, esse homem que recebeu cartas e autorização para prender e perseguir os que pertencem a ti, os cristãos, e agora você quer que eu vá até lá e ore por ele. Vai Ananias, vai Ananias, vai. E aí Deus diz assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Olha o propósito de Paulo aí. Ele é um instrumento para mim, escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele estava preso, se cumpriu a palavra de Deus. Ele estava sofrendo por causa do nome de Cristo, mas ele entendeu muito bem o propósito do seu chamado: pregar entre os gentios, estar diante de reis, testemunhar a respeito da obra e da salvação em Cristo Jesus. Ele recebeu isso por revelação, esse mistério. Ele dá alguns spoilers desse mistério de maneira resumida, mas ele vai falar um pouquinho resumidamente desse mistério que é a obra da salvação. E nós lemos a respeito da obra da salvação nos capítulos, nas passagens que pregamos nos capítulos anteriores de Paulo aos Efésios. Mas que mistério é esse? Ele falou 2 vezes a palavra mistério aqui, mas que mistério é esse? Calma, ele vai revelar. Olhem só os versículos 4 em diante. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele diz: olha, no outro tempo, a outras gerações, as gerações passadas, esse mistério estava oculto, não havia sido ainda revelado. Quando é que foi revelado? É necessário compreender que quando Cristo vem, ele inaugura o reino, ele começa a sua obra, o seu ministério na terra, e ele inaugura o reino de Deus, ele instaura o reino de Deus na terra. Mas ele começa devagar. Você pode perceber nos evangelhos que os primeiros milagres que Jesus faz, ele orientava: olha, não conteis a ninguém. Vai lá, apresenta ao sacerdote, né? Faz ali os rituais de purificação, mas não conte a ninguém. Ele não queria expandir, né, de forma abrupta, para que ele não fosse apenas encarado como um curandeiro qualquer. Ele começa a instauração do reino de forma devagar. Mas depois que ele é assunto ao céu, ele dá uma ordem aos discípulos, não é isso? Ele não dá uma ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, ensinando, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele deixa essa ordem aos discípulos, e isso vai aumentando à medida que nós lemos o livro de Atos. Eles percebem, vem a descida do Espírito Santo no Pentecostes, agora eles, cheios do Espírito Santo, começam a espalhar, eles começam a propagar as boas novas de salvação, e o reino de Deus começa a crescer. Mas Cristo já veio, fez a obra, morreu, ressuscitou, está assunto ao céu, enviou o Consolador, e agora o Espírito Santo é que vai conduzir a obra aqui na terra. É Ele quem vai abençoar, quem vai capacitar, quem vai dar poder na pregação, quem vai convencer do pecado. É Ele quem vai conduzir a obra. O papel de Cristo já foi cumprido.
Ele já veio, cumpriu a obra, subiu e enviou o Consolador, e agora quem vai conduzir a igreja é o Espírito Santo, o Consolador. E a obra de Deus continua de forma esplêndida e crescente no livro de Atos dos Apóstolos. Só que até então isso estava oculto, mas agora sim foi revelado. Em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo sempre entende isso. Meus irmãos, nós não podemos fazer nada sem o poder de Deus agindo em nós. Entenda, nós não temos essa autoridade. Sem Deus nós não somos nada, então sejamos humildes. Nós não somos nada sem Deus, e Paulo entende isso. Paulo, ele tem isso muito claro na sua mente, porque ele diz, olha, isso tudo é obra do Espírito. Sim, foi revelado aos santos, profetas e apóstolos, mas no Espírito, por meio do Espírito e através do Espírito, porque sem o Espírito Santo de Deus, nada acontece. Você pode ter uma boa oratória, você pode falar bem, você pode fazer uma boa exegese, um ótimo e excelente estudo contextual, histórico, análise sintática ali do texto, mas se você não tiver poder do Espírito Santo para pregar, nada acontece. A igreja não é edificada, pessoas não são transformadas, vidas não são salvas, porque a obra é de Deus. Quem dá poder à pregação é o Espírito Santo de Deus, e Paulo tem isso muito claro. Agora no versículo 6 ele vai revelar o mistério. Aqui o mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Eu imagino, irmãos, essa carta sendo lida na igreja de Éfeso. Tem o grupo dos judeus, tem o grupo dos gentios. Aí Paulo está falando, né, essa carta sendo lida aos gentios. Aí vem essa parte aqui, o mistério, todo mundo querendo saber o mistério é esse. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Os gentios dão aquele sorrisão aos judeus. Provavelmente foi isso que aconteceu, né, na igreja. Mas Paulo está falando uma verdade que é maravilhosa aqui, que não há divisão na igreja de Cristo. Isso é um grande mistério, porque antes isso era muito nítido, a divisão era nítida, como era nos tempos outrora, ainda vez ou outra é nítido na igreja de Corinto, essas divisões, é nítido na igreja de Gálatas, é nítido na igreja de Éfeso, né? Então Paulo diz, olha, esse mistério que foi revelado a mim, que foi me confiado como um ministério, a qual Jesus, o próprio Deus, me confiou por meio de revelação, é que vocês, gentios, por meio da obra de Cristo, agora são herdeiros, são co-herdeiros, vocês agora são membros, vocês pertencem a um mesmo corpo, não é outro corpo, um corpo para os gentios e um corpo para os judeus, não, vocês pertencem a um mesmo corpo, e são participantes da mesma promessa em Cristo Jesus, por meio do quê? Do Evangelho. Vejam a centralidade do Evangelho. É Cristo, é o Evangelho, é a obra de Cristo que nos une em um só corpo, e nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso como igreja de Cristo. Quando você entender a obra de Cristo, a obra da salvação, a centralidade de Cristo, o poder do Evangelho, você não vai dar ênfase e prioridade às demandas, às questões, às inimizades, às porfias, as contendas que surgem, porque isso são obras do maligno para desviar o foco da igreja, e você não pode valorizar essas coisas, porque isso é objetivo do maligno para tirar o foco da igreja, porque Cristo destruiu tudo isso, o Evangelho destrói tudo isso, a verdade de Cristo destrói tudo isso, o poder do Evangelho faz isso. E esse é o mistério, os gentios são herdeiros, membros do mesmo corpo,
participantes da promessa em Cristo Jesus, e isso por meio do Evangelho. Comentarista, reverendo Hernandes Dias Lopes, ele resume esse mistério dizendo: o mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. Olha que bonito. O mistério de Cristo é a união completa entre judeus e gentios por meio da união de ambos com Cristo. No Antigo Testamento, Deus já tinha revelado um propósito para os gentios. Nele seriam benditas todas as famílias da terra por meio de Abraão. E agora começa a se cumprir. Por meio do Messias, da sua obra que é o Evangelho, todas essas barreiras são quebradas e os gentios agora são participantes dessa promessa. E esse é um mistério para Paulo, o qual ele recebe de muito bom grado. O mistério é: em Cristo nós somos um. Em Cristo nós somos um. Por meio do Evangelho de Cristo, nós somos participantes de um mesmo corpo. Estamos unidos uns com os outros e com Cristo em um só corpo para sermos a sua igreja, a sua noiva, e aguardarmos o nosso resgate até que Ele venha. A segunda verdade que eu quero que você guarde em seu coração, e não apenas guarde, mas faça o imperativo que Ele nos manda, é que devemos estar dispostos a entender que pregar o Evangelho é o nosso dever, e que sofrer pela causa de Cristo é um privilégio. Olha o que Paulo diz. Diante de tudo isso, ele diz a respeito desse mistério: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Esse mistério que foi revelado aos gentios e foi dado a Paulo, Deus tornou Paulo um ministro. Ele foi constituído ministro. Paulo não tinha dúvidas nenhuma da sua vocação e do seu chamado. Ele diz: eu fui constituído ministro, e fui constituído ministro desse mistério que é a evangelização aos gentios, segundo o dom da graça de Deus. Meus irmãos, Paulo, apesar de ser um homem eloquente, um homem muito culto e estudado, ele era muito humilde. Ele sabia que o fato de ser um apóstolo de renome, um dos maiores entre os gentios, e que maiores obras fez em prol da evangelização entre os gentios, ele sabia que tudo era fruto da graça de Deus. Ele não se vangloriava disso. Pelo contrário, ele se sentia indigno porque perseguiu a igreja de Deus. Ele disse: olha, eu fui constituído ministro, sim, mas isso tudo foi um dom da graça de Deus que foi concedido a mim. Ele não escolheu isso. Nós não escolhemos ser vocacionado. Isso é um dom, é um chamado que Deus nos dá. Você é vocacionado a isso. Uma pregação que reverendo Francisco fez na reunião do presbitério foi justamente nesse sentido, de que o chamado para pastorear a igreja não é uma profissão. Não é uma profissão, né? Às vezes nós tratamos a igreja como uma empresa, né? Um mundo corporativo, uma gestão, né? A igreja do Marilene não está sob a gestão do administrador Tiago, não. Eu fui vocacionado, chamado por Deus para servir a igreja, porque pastorear é sobretudo servir. E você vai ver isso muito claramente no ministério de Paulo, que ele está a serviço do reino o tempo todo. A serviço do reino o tempo todo. Não é uma corporação empresarial, igreja. Nós vamos entender, apesar de que muitas igrejas, né, eles tratam dessa maneira. Não. A igreja e o chamado pastoral
é um chamado, é uma vocação para servir. E ele entende que isso é um dom da graça de Deus que foi concedido, não por sua força, não pelos seus méritos, não pela sua eloquência, não por ter sido instruída aos pés de Gamaliel, mas segundo a força operante de Deus e pelo poder de Deus. Ele tem muita clareza a respeito disso. E olha a visão que ele tem de si mesmo, Se você pensa ou acha que Paulo é orgulhoso, você vai ver que não, quando ele escreve o versículo 8. A mim, ele diz, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Percebam que Paulo, ele se identifica como o menor de todos os santos. O menor no sentido de ser o mais insignificante, mas a tradição também diz que Paulo era um homem de pequena estatura. Qualquer semelhança é mera coincidência. Era um homem de pequena estatura e também não de boa aparência, segundo a tradição, que não é o meu caso. Ele se sentia indigno por ter perseguido a igreja de Cristo. Ele se sentia indigno. Quando você vê lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 9, ele diz: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Essa era a visão que ele tinha de si mesmo. Ele não se achava digno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a igreja de Deus. E ele mesmo se via como o menor de todos os santos, mas ele via o chamado de pregar o evangelho como uma graça. É uma graça, é um privilégio. Pregar o evangelho é um privilégio. O evangelho das insondáveis, aquilo que não se pode conhecer, insondáveis riquezas de Cristo. E que riquezas são essas? O reverendo Hernandes Dias Lopes vai sugerir algumas possíveis insondáveis riquezas de Cristo, sabendo que ele é limitado também para perscrutar todas elas, mas ele pode estar falando aqui da ressurreição da morte e do pecado, da libertação da escravidão da carne, do mundo e do diabo, da entronização vitoriosa com Cristo nas regiões celestiais, da reconciliação com Deus. Todos esses temas ele trata na carta aos Efésios, da reconciliação uns com os outros, do fim da hostilidade, da derrubada do muro da inimizade, do ingresso na família de Deus, da herança gloriosa em Cristo no novo céu e na nova terra. Esses são os insondáveis mistérios, as insondáveis riquezas da graça de Cristo. E Paulo vê tudo isso como uma graça de ser o pregador entre os gentios e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ele vai então, o seu objetivo é manifestar esse mistério, que estava oculto em Deus, o Criador de tudo, para que por meio da igreja, e aqui está a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Qual é o objetivo, qual é o propósito enquanto igreja do Jardim Marilene? Qual é a sua missão enquanto membro desta igreja? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. A multiforme sabedoria de Deus, tudo que ele tratou, o mistério, a evangelização, a obra de Cristo, se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Paulo trata de principados e potestades mais uma vez nessa epístola, um pouco mais adiante, mas aqui diz respeito aos anjos, aos principados e potestades, anjos que Deus criou. Mas o sentido aqui, e nós temos comentaristas de renome que concordam com isso, é anjos bons e não anjos caídos, porque ele diz principados e potestades nos lugares celestiais. Então anjos
estão contemplando a obra que Deus está fazendo por meio da sua igreja. E a obra que Deus está fazendo por meio da sua igreja é tornar a sua multiforme sabedoria conhecida. Por meio do quê? Da pregação do Evangelho. Desse mistério que Deus confiou à igreja. E os anjos de Deus no céu estão vendo o crescimento da igreja e estão glorificando a Deus. Nós lemos que quando um pecador se arrepende, há júbilo no céu, há festa no céu. Quando o pecador se arrepende, há festa no céu. E os anjos, os principados e potestades estão conhecendo essa multiforme sabedoria de Deus. A multiforme sabedoria de Deus. Há essa palavra multiforme, ela tem um significado interessante, que parece com a música que as crianças cantaram aqui na escola dominical. Ela mostra uma questão de um colorido, matizes de cores esplêndidas e bonitas. É desse modo que Deus vai trabalhando a sua multiforme sabedoria. Às vezes nós não entendemos. É uma música do Estênio Marcius, o tapeceiro, que diz o seguinte: minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contrastes no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa e tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto, obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Então imagine um tapeceiro traçando ali uma peça, uma obra de arte, e você vê aquelas linhas coloridas e não consegue entender aquela multiforme cores, mas ele vai traçando e você começa a tentar ver, entender a lógica daquilo e não consegue, mas quando ele mostra a peça, você vê aquela obra de arte, a multiforme sabedoria de Deus. É nesse sentido que Paulo está falando aqui, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então qual é o seu objetivo? Torne conhecida essa multiforme sabedoria de Deus no mundo. Mostre quem é Jesus Cristo, aquele que te salvou no mundo. Fale do amor de Cristo, pregue a Cristo, testemunhe de Cristo, fale o que Cristo fez, como Ele morreu e ressuscitou e como Ele dá vida a todo aquele que crê. E basta que você creia, não precisa fazer mais nada, não precisa pagar, não precisa fazer nada, é de graça. Basta crer e Cristo salvará a sua vida e salvará a sua casa e transformará a sua vida. E você terá paz no seu coração. Esse é o objetivo e o alvo da igreja. O comentarista disse que a igreja, como uma comunidade multirracial e multicultural, é, portanto, como uma bela peça de tapeçaria. Seus membros vêm de uma vasta gama de situações singulares. Nenhuma outra comunidade humana se assemelha a ela. A sua diversidade e harmonia são sem igual. Essa é a nova sociedade de Deus. Vejam a multiforme sabedoria de Deus em vários contextos espalhados por este mundo afora, de várias culturas, etnias, como Deus tem chamado o seu povo de todas as tribos, línguas e nações, para fazer deste povo multicultural, multirracial, um só povo. Calvino vai dizer: a igreja agora é constituída de judeus, gentios, é um espelho no qual os anjos contemplam a admirável sabedoria de Deus, manifestada de uma maneira até então desconhecida dos anjos. Eles veem uma obra que é nova aos seus olhos, e essa é a razão pela qual ainda estava escondida de Deus, mas agora lhes é manifestada, e eles glorificam e exaltam a esse Deus. Os versículos 11, para nós terminarmos, dizem: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É decreto de Deus, é propósito eterno de Deus, pelo qual temos ousadia, acesso
e confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, pelo qual nós temos ousadia, confiança, acesso e confiança. Destaco essas três palavras: ousadia, acesso e confiança. Você percebeu e entendeu que o papel ou a obra de Cristo, ou a obra da igreja aqui, é espalhar pelo mundo essa multiforme sabedoria de Deus, que é o Evangelho, que é o mistério que Paulo revela no versículo 6. Agora, meus irmãos, como é que você vai fazer isso? Acanhado, com medo. Irmão, posso falar o mistério para você? Vou te contar um segredinho? Não. Você vai falar como a Leninha, né, Leninha? Com ousadia. A ousadia, meus irmãos, é sem medo de testemunhar de Cristo. Não tenha medo de falar de Cristo. Não se envergonhe quando você for falar de Cristo. Quando for falar do amor de Cristo, fale sem temor. Então fale com ousadia. Sabe por quê? Porque você tem acesso. Você tem acesso a esse Deus Todo-Poderoso. Ousadia e proximidade. Acesso é proximidade. A obra de Cristo nos aproxima do Pai. Então fale com ousadia porque você tem acesso. E fale, portanto, com confiança. É assim que a obra de Cristo tem que ser feita. É assim que a igreja tem que fazer a obra de Cristo, segundo o propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, pelo qual nós temos ousadia, acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço, e aí ele vai exortar a igreja, eu vos peço, não desfaleçais, não desanimem nas minhas tribulações, nos meus sofrimentos, quando eu estiver preso, quando eu estiver sendo perseguido, açoitado, maltratado por vossa causa, por amor de vós, mas antes glorifiquem a Deus, pois nisso está a vossa glória. Nisso está a vossa glória. Portanto, irmãos, o que nós aprendemos é que o papel principal, o objetivo principal da igreja é espalhar com ousadia a multiforme sabedoria de Deus, que é o Evangelho da graça em Cristo Jesus. Com ousadia, porque nós temos acesso, e isso com confiança. Agora todos nós temos essa liberdade de nos aproximar livremente de Deus por meio de Cristo. E Paulo quer que os crentes entendam esse plano de Deus para a salvação dos gentios. Portanto, irmãos, eu concluo fazendo um apelo a nós enquanto igreja de Cristo. Não vamos permitir que contendas que porventura surgirem no nosso meio tomem lugar de destaque, que possamos rapidamente resolver tais questões, para que elas não tomem o foco daquilo que é o objetivo principal da igreja. Sabe por quê? Porque Cristo derrubou a parede da inimizade. A obra de Cristo já fez isso. Então não percam tempo fazendo contendas, dando ouvido a fofocas, falando mal uns dos outros. Pelo contrário, sabe por que existe fofoqueiro? Porque tem quem ouça. Se você não der ouvidos à fofoca, à maledicência, o fofoqueiro não vai ter para quem contar, ele vai se calar. E é assim que surgem contendas no seio da igreja. Então não vamos valorizar isso, porque isso é um meio ardil que Satanás usa para tirar o foco, o objetivo da igreja. Então não se percam no caminho com contendas e inimizades que não têm proveito algum. Antes, foquem naquilo que é o objetivo da igreja: espalhar a multiforme sabedoria de Deus, que é o mistério da salvação, que quando você prega Cristo, os gentios que ouvem o Evangelho por seu intermédio se tornam co-participantes das promessas, membros do corpo de Cristo e pertencentes ao reino de Deus. E esse é o nosso objetivo
como igreja de Cristo, e que sigamos firmes e focados nesse objetivo, que é espalhar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus, e que Ele nos ajude a cumprir tão nobre propósito, que Paulo recebeu como uma dádiva, uma graça da parte de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.